agora, nessa manhã, eu quero convidar aqui o pregador Gesiel Rosa, da Assembleia de Deus lá do Paraná, filho de um grande pastor e um grande pregador. Vai estar aqui nessa manhã trazendo uma palavra abençoada para os nossos corações. Amém? Então passo a palavra para o meu amigo. Posso chamar de amigo? Deve. Então tá bom, meu amigo Gesiel. Amém? Queridos amigos, queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Bom dia a todos, que bom que você está aqui. Quero que primeiramente você pegue a sua Bíblia e abra junto comigo no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, enquanto você se prepara, quero primeiramente agradecer a Deus, porque é Ele que nos dá o fôlego de vida. É Ele que nos deu a oportunidade de conhecer essa cidade maravilhosa, a cidade do doce de leite, a cidade do povo querido. Falei para minha esposa que eu vou voltar uns 5 quilos mais gordinha. Você imagina, eu tenho 1 metro de altura, vou voltar parecendo um botijão de gás. De tanto que eu estou comendo aqui, comendo bem, junto com o Toninho, com a Marlene, com a Edna. Estou sendo muito bem recebido aqui nessa cidade, viu? Então, sou muito grato a Deus pela vida do Tatão, que fez esse contato. Quero agradecer também aqui ao anjo da igreja, ao pastor Marcos, pastor César, pastor Reinaldo e a todos os líderes pela oportunidade, pela confiança. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu vou tentar de novo. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Aí, agora sim. Pode aumentar um pouquinho esse fundo musical. Eu digo que não tem como a gente pregar sem uma anestesia para a alma, né? Então o Tatão vai pregar junto comigo aqui. E olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala bem assim: que bom que você venha. Quem não estava aqui ontem, eu disse que, no começo da mensagem, eu disse que existe um mundo espiritual que muitas das vezes nós não nos damos conta. O mundo espiritual, ele existe. E nesse exato momento, ele está em guerra. Talvez você não acredite, mas o diabo lutou com unhas e dentes para você não estar aqui nessa manhã. Porque o mundo espiritual existe. Trabalhou na sua mente, trabalhou nos compromissos, trabalhou nos convites, trabalhou dentro da sua casa, na sua família, para você não vir aqui ouvir a palavra que Deus tem para a sua vida. Mas nós temos motivo de sobra para se alegrar, porque aqui nessa manhã o povo de Deus estava aqui gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Você tem motivo de sobra para reagir, para glorificar, porque aqui numa manhã de domingo, você podia estar em qualquer outro lugar, mas você estava aqui dizendo: e os anjos cantam, Santo, Santo, Santo. E mais uma vez o diabo perdeu. Se eu fosse você, eu aplaudia ao Senhor. Se eu fosse você, eu diria uma palavra de adoração a Ele. Eu reagiria. É motivo de sobra para você glorificar. Muito bem, vamos à palavra do Senhor que está no livro de Lucas capítulo 5. Você já vai sentar, mas antes medite nessa palavra comigo. Uma linda história. Ontem nós falamos sobre Moisés, uma história emocionante, inspiradora. E hoje nós vamos falar sobre a grande pesca. Muitos falam que é uma história motivacional, mas eu digo que é uma história ativacional. Preste atenção, redobre a sua atenção e medite nessa palavra. Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. E ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. E Jesus entrou num dos barcos. E Jesus num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. E então ele sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando ele acabou de falar, Jesus disse a Simão: Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Repita comigo: bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão logo respondeu: Mestre,
Nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viesse ajudá-los. E eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pobre e miserável pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Em outras traduções diz: você será pescador de homens. E eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Repita essa última frase comigo: e deixaram tudo. Um pouquinho mais forte: deixaram tudo e o seguiram. Feche a sua Bíblia, tome seu assento e preste atenção nesta palavra ativacional. Muitos aqui já ouviram essa mensagem de várias maneiras, de várias interpretações, mas eu quero chamar a sua atenção para esse momento. Eu quero que você desligue seu pensamento, eu quero que você imagine como que foi esse grande dia. Afinal, nós estávamos falando de homens profissionais da pesca, homens que passaram a noite inteira trabalhando. Repita comigo: trabalhando. Ou seja, profissionais, eles sabiam o que estavam fazendo. A noite inteira pescando e não pescaram nada. Toninho, a Bíblia diz que eles não pescaram nada. A Bíblia não diz que eles pescaram pouco peixe, alguns peixinhos ou um peixe. Não, a Bíblia é muito clara, a gramática ela é clara. Pescaram nada. Quando eu leio essa passagem, eu fico me perguntando, pastor, como assim? Como que um profissional da pesca, a noite inteira trabalhando no mar, não pesca nada? Quando eu começo a meditar nessa palavra, algumas perguntas vêm na minha mente. Como assim não pescam nada? E eu imagino que quando eles estavam ali, depois de uma noite inteira de trabalho, eles estavam lavando as redes, guardando as redes, limpando o barco, certamente frustrados, decepcionados. Assim como quem trabalha com... Tem alguém que trabalha com vendas aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Só um vendedor sabe o que é finalizar o dia inteiro de muito trabalho. Você ligou, atendeu e não vendeu nada. É frustrante. Você fica arrasado, destruído. Você vai para casa, parece que, meu Deus do céu, eu quero largar dessa profissão. Talvez você já passou um dia desse, você foi trabalhar, você saiu de casa cheio de sonhos, cheio de projetos, mas não produziu da maneira como você gostaria. Você voltou para casa frustrado. Quantas vezes você voltou para casa chorando, falando: meu Deus, que dia terrível, espero que esse dia acabe logo. E eu acredito que esse dia era um dia assim, onde os pescadores estavam ali frustrados, decepcionados, até que Jesus entra no barco. Não, eu vou tentar de novo, talvez você vai reagir um pouquinho melhor. Até que Jesus entra no barco. Opa, tem alguém que já está entendendo a mensagem aí. Quando Jesus entra no barco, Jesus ele dá uma ordem simples, uma ordem imperativa: afaste o barco e vá para o mar alto. Algumas traduções diz mar alto, outras traduções diz o fundo do mar. Em outras palavras, Jesus manda os pescadores ir para a parte funda. Simão Pedro, personalidade forte, Pedro era doidão, segundo diz a Bíblia. Ele rapidamente pergunta: Jesus, não
pode ser verdade, você está me pedindo isso. Eu passei a noite inteira pescando, eu sei o que eu estou fazendo. De certo ele questionou: você acha que eu não fiz todas as estratégias, usei todas as ferramentas que eu tinha? Se a noite inteira eu não pesquei, quem dirá de dia? Quem dirá de dia que o mar não está viável para pescar? O senhor não entendeu? Eu não pesquei nada. Mas Jesus fala: leve o barco para o mar alto. Eu não sei se você entendeu o que Jesus estava dizendo ali, mas se você não entendeu, eu vou te explicar de uma maneira mais didática. O que Jesus estava falando era o seguinte: saia do rasinho, vá para as profundezas. Se você olhar a Bíblia lá no Salmo, o salmista vai dizer que as maravilhas do Senhor estão nas profundezas do oceano. Tem crente que ainda está no rasinho, que está ali na beira do rio, mas Jesus está te avisando: vá para as profundezas, mergulhe na minha palavra, mergulhe na minha presença. O teu lugar é no mar alto, o teu lugar é nas profundezas do Espírito Santo. E se você entendeu essa palavra, se eu fosse você, eu reagia, eu daria um glória a Deus, eu daria um aleluia, eu faria: sim, Senhor, eu estou entendendo, Pai. Está na hora de nós mergulharmos fundo na presença de Deus. E a Bíblia diz que eles obedeceram, eles não ficaram titubeando. Tem muito crente que não obedece, tem muito crente que fica com medinho. Deus está falando, Deus está te chamando para o secreto, Deus está te chamando para ir para as profundezas, mas o medo, a incerteza te segura. Eles não, eles foram. O resultado de quem obedece à voz de Deus é tremendo. Claramente Jesus fala: jogue as redes para o outro lado. E quando eles jogam a rede, eu acho que eles olham um para o outro assim: não pode ser verdade. Puxa, eles ainda não estavam acreditando, Edna. Puxa, meu Deus do céu, ajuda aqui. E começaram a puxar, e de repente, aquela pescaria que não tinha dado nada, agora está vindo transbordando. O barco quase vai à deriva de tanto peixe, não cabe dentro de um barco, Toninho. Aí ele tem que falar: amigo, vem aqui também que tem peixe para você também. Aí joga para outro barco. Quando a bênção de Deus vem na sua vida, quando você se permite, quando você vai nas profundezas, a bênção ela é tão grande, que ela transborda. Quando você permite Deus entrar na sua vida, quando você permite Deus entrar no seu barco, a bênção vem de tal maneira que a bênção transborda. As pessoas que estão ao seu lado, elas são impactadas, reverbera. A presença do Espírito Santo fica nítida na sua vida. Aonde você passa, as pessoas conseguem enxergar a presença de Deus na sua vida. Eu não sei se você já percebeu, mas existem pessoas que você olha para aquela pessoa e você fala assim: esse cara é cheio de Deus. Esse cara tem alguma coisa que eu não sei explicar. Eu chego perto dele, meu Deus. Eu te falo o que é a presença do Espírito Santo. É porque ele deu lugar, ele deixou Jesus entrar no barco. Por mais inteligente que você seja, por mais vivido que você seja, por mais lastro, bagagem que você tenha, existe uma grande diferença entre você atuar com as suas forças, com o seu talento, com a sua bagagem, e com Jesus no barco. Com Jesus no barco é diferente. O problema é que nós, muitas das vezes, além de não deixar Jesus entrar no barco, olhe para mim, redobre a sua atenção, nós permitimos outras pessoas entrar no nosso barco. E é aí que está o perigo. Existem tempestades que não são para a sua vida, mas você deixou essa pessoa entrar no seu barco e você sofre junto. Existem aflições, ansiedades, tristezas, angústias, maldições que não eram para a sua vida, mas você permitiu entrar no seu barco. E a Bíblia está sendo muito clara aqui. Quando você deixa Jesus entrar no barco, a bênção ela vem de forma transbordante. Quantos acreditam nessa palavra? Oxalá que ninguém aqui esteja carregando alguém no barco que não era para carregar, porque se tem, em nome de Jesus, você vai mandar essa pessoa, esse ser, essa maldição para fora do teu barco agora, e você vai convidar: Jesus, entra no meu barco, Jesus, toma a direção, Jesus, entra na minha empresa, Jesus, entra no meu casamento, Jesus, entra na minha família, Jesus, entra nos meus estudos, Jesus, entra na minha tomada de decisão, Jesus, entra no meu ministério, entra no meu chamado, entra na minha mente, entra nos meus pensamentos, Jesus, toma a
direção da minha vida, porque sem Ti não tem como, Pai. Quantos estão entendendo a palavra de Deus aqui? É uma palavra ativacional. A pescaria foi tão maravilhosa, que Pedro, ele fala assim: Jesus, eu não sou digno. Tem bênçãos que vêm na sua vida que você se pergunta, mas como? Como que isso aconteceu? O nome disso é a graça de Deus. A graça que cai sobre a tua vida, aquilo que você não merece, mas Deus manda. Quando você é grato. Certa vez eu vi uma mensagem do meu pai, um grande pastor, um grande professor, e ele falou o significado da palavra agradecer. Nós confundimos o significado da palavra agradecer, ser grato. Nós achamos que ser grato é um sentimento. Eu sou grato pela família que Deus me deu, eu sou grato pelo trabalho que Deus me deu, eu sou grato pela profissão, eu sou grato pelo pão de cada dia. Mas gratidão não é sentimento. Gratidão é servir. Preste atenção. A palavra agradecer, graça descer. Toda vez que você é grato, a graça de Deus desce. O que é graça, Gesiel? É favor imerecido. É aquilo que eu não mereço, você não merece, mas Deus manda de forma abundante sobre a sua vida. É por isso que eu quero te dizer nessa noite: o segredo de ser grato a Deus é servir a Deus, é servir a Cristo. Não por aquilo que eu vou receber, mas por aquilo que eu já recebi. Ele morreu na cruz do Calvário pela minha vida, pela sua vida. E é por isso que nós estamos aqui de manhã, 9 horas da manhã, dizendo que Ele é santo, 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 poderoso. Nós estamos aqui para servir. Todas as vezes que você serve a Deus, a graça de Deus cai sobre a sua vida e ela transborda. Servir a Deus é algo maravilhoso. Tatão me chamou ali atrás, ali, Gesiel, vamos comigo ali, onde os músicos estão se preparando. Aí os músicos se reuniram ali e eles começaram a orar, em sinal de rendição a Deus, preparando para entregar o louvor. Aos músicos, ministros de louvores que me escutam aqui, a minha Bíblia diz que todas as vezes que você cuida daqueles que Deus ama, Ele cuida de você também. É por isso que Deus cuida. É por isso que Deus cuida. Por isso que Deus cuida da sua família, pastor, cuida da sua casa. É porque nós cuidamos daquele que Deus ama. Então nós fizemos uma oração maravilhosa ali, nós consagramos a Deus, os músicos entregaram a Deus, e aqui pela manhã eles puderam transbordar. Quantas pessoas não começaram amanhã aqui chorando, cantando que Ele é santo, cantando eu te louvo, com lágrimas nos olhos. Quantas pessoas não entraram por aquela porta ali pesados, tristes, sobrecarregados, mas já no primeiro louvor já sentiram um bálsamo. É porque é a presença de Deus transbordando na sua vida. Agora, para Jesus entrar no barco, eu preciso prestar muita atenção, que não é tão simples assim. Jesus não entra em qualquer barco. Perceba que Pedro e os discípulos eles estavam fazendo o que com as redes? Antes de Jesus entrar, eles estavam lavando a rede, eles estavam se preparando, eles estavam organizando. Para Jesus entrar no seu barco, você tem que se preparar. Eu vou pedir para a mídia colocar na tela uma passagem bíblica que está em Filipenses 3:13. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Filipenses 3:13. Lembra do Paulo? Aquele pregador romântico, sabe aquele que fala umas palavras bonitas? Raça de víboras. Aquele pregadorzão forte. Olha só o que ele falou. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Preste atenção. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás. Que fica onde? Repita. Que fica para? Muito bem. E avanço para o que está à minha frente. Em outras traduções a Bíblia diz assim, ó: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Prossigo para onde? Se você for interpretar à luz da gramática essa passagem bíblica onde Paulo dá uma orientação, você vai entender que ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não atrás.
Você pode me ajudar aqui? Como que é o seu nome? Vem cá, Vinícius. Preste atenção no poder dessa palavra. Vinícius, eu vou deixar o Vinícius atrás de mim. O Vinícius está onde? Atrás é isso. Agora eu vou falar assim, ó. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Fica. 1, 2, 3. Teve alguém que já entendeu? Eu vou repetir. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. É para trás. Eu esqueço, eu abandono, eu me liberto e eu sigo para o alvo. Qual alvo? O alvo é Cristo Jesus. A minha Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É para Ele que eu tenho que olhar, não é para as coisas do passado. Eu prossigo para o alvo. Só que me esquecer das coisas que para trás fica, não é tão fácil. É por isso que existem muitas pessoas com depressão. Ontem eu falei aqui na mensagem, existe uma estatística da OMS, Organização Mundial da Saúde, que diz, obrigado querido, que 18,9 milhões de pessoas no Brasil sofrem de crise de ansiedade e depressão. Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. As pessoas, elas não conseguem se desligar do passado, elas ficam olhando, se remoendo para trás. E o apóstolo Paulo está dizendo, esqueçam para trás, deixe para trás. Para você deixar para trás, você precisa tomar algumas decisões. Não basta eu querer, eu preciso agir. Preste atenção o que o apóstolo Paulo está dizendo nessa passagem. Pessoas que estão entrando no seu barco, que não era para entrar. Está na hora de você tomar um posicionamento. Está na hora de você selecionar com quem você está andando, quem você está deixando entrar dentro da sua casa, dentro da sua rede de relacionamento. Essa palavra queima no meu coração quando eu falo, porque eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui. Aquela amizade que não te agrega, aquela amizade que te faz levar para as coisas ruins, pensamentos ruins, tira da sua vida. Em nome de Jesus, se liberta dela. Pastor, eu não consigo. Luta, ora um pouco mais, jejua um pouco mais, se afasta. Pega seu celular e começa a excluir aquela mensagem, aquela pessoa que não te agrega em nada, exclui aquele número. Pega seu Instagram, aquelas redes sociais, começa a apagar, começa a bloquear, começa a silenciar aqueles stories, aquelas coisas que não te agregam em nada. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Para você seguir adiante, você tem que tomar atitude, não basta só querer, tem que eliminar, tem que excluir. Músicas que não edificam a sua casa, que não edificam o seu lar, qual é o sentido? Está na hora de uma limpeza, está na hora de uma limpeza na sua rede de relacionamento, naquilo que os seus ouvidos estão ouvindo. Para de colocar qualquer tipo de música dentro da sua casa, bebidas, coisas que não agregam, pessoas que te afastam da presença de Deus. Comece a andar com aquelas pessoas que têm o cheiro do Espírito Santo. Comece a andar com aquelas pessoas que te fazem ter vontade de vir na igreja, vontade de ser crente, vontade de participar do corpo de Cristo. Sabe aquela pessoa que incendeia o seu coração, aquela pessoa que te joga para cima, que fala, vamos embora. Aquela pessoa que acredita, que te joga para cima. Deus está falando aqui essa manhã. Eu sei que Ele está falando porque quando Ele está presente eu sinto os meus pés, a minha cabeça queimando. E eu sei que Ele está falando com alguém aqui. Está na hora de um posicionamento, está na hora de uma decisão. Deus faz tudo por você, menos a sua parte. A sua família precisa dessa decisão. Você precisa dessa decisão. Porque quando você deixar Jesus entrar no barco, eu quero te lembrar, quando Ele entra no barco, a graça desce. E quando a graça desce, a graça ela transborda para as pessoas que estão ao redor. Eu tenho orgulho de dizer, pastor, que eu nasci no lar cristão. Eu acordava de madrugada quando eu morava com os meus pais. Eu acordava para tomar água. E quantas vezes eu abri a porta do meu quarto e estava lá meu pai com as mãos estendidas orando pela minha vida. Quantas madrugadas,
Quantas madrugadas eu saía e me assustava ao ver meu pai com lágrimas nos olhos orando: Senhor, guarda meu filho na entrada, na saída, onde ele for, aonde ele passar. Porque a bênção na vida dele transborda na minha. Eu sei que Deus cuida de mim por onde eu passo. Eu sei que Ele está comigo em todos os momentos. Eu sei que quando eu entro no avião, eu saio do avião, Ele está comigo, eu sinto a presença dEle. Porque eu sei que tem um pastor, tem uma igreja que ora por mim. Valorize a igreja. Não menospreze esse irmãozinho, essa irmãzinha que está do seu lado. Valorize um anjo da igreja que intercede pela sua vida. Essa oração faz a diferença. Uma árvore, preste atenção. Uma árvore, ela cresce, ela gera os galhos geram flores, que geram frutos. Só que se um galho cair e quebrar, esse galho no chão, o que acontece com ele? Ele morre, ele seca. Mas a ciência vai explicar: se você pegar aquele galho, preste atenção, se você pegar aquele galho que está seco, que está morto, e enxertar no tronco, não é aproximar, não, é enxertar no tronco, esse galho volta à vida. E se ele volta à vida, ele volta a gerar frutos. Vocês estão entendendo a mensagem? Eu preciso fazer parte de um corpo. Eu preciso estar enxertado numa família, para que eu consiga ter forças para deixar para trás as coisas do passado. Eu preciso congregar. Eu preciso ser pastoreado. Não tem como eu querer liderar alguém na minha empresa se eu não sou liderado por alguém espiritualmente falando. Não tem como eu querer abençoar a sua vida se eu não estou sendo abençoado. Não tem como eu querer transbordar na sua vida se não estou deixando ninguém transbordar na minha. Eu preciso de posicionamento. Eu preciso fazer parte de um corpo. Eu preciso autorizar Jesus a entrar na minha vida, entrar no meu barco. Jesus é educado. Se você não autorizar, Ele não entra. É por isso que você tem que declarar, abrir a sua voz: Jesus, entra no meu barco. Jesus, toma a direção da minha vida. Jesus, me ajuda a tomar a decisão certa. Jesus, toma o meu casamento. Jesus, me ensina a orar, a te adorar. Me ensina a educar os meus filhos. Me ensina a seguir os seus caminhos, porque sem ti eu não sou nada. Eu preciso autorizar Jesus a entrar no meu barco. Quantos acreditam nessa palavra? O alvo é Jesus. Muitas pessoas não conseguem deixar para trás e seguir em frente, sabe por quê? Porque não conseguem liberar perdão. Existem bênçãos que não são liberadas para a sua vida, você não entende porque você faz tudo certinho, mas não acontece. Eu vou te falar, é porque você não liberou perdão. E o perdão não tem a ver com a pessoa, o perdão tem a ver com você. É para você que você libera perdão. Recebe essa palavra, libera perdão. Entrega para Jesus, perdoa, libera perdão. Se liberta disso, prossiga para o alvo. Existem pessoas que não conseguem abandonar o pecado de estimação. Não, mas eu estou indo na igreja, eu estou congregando, tal, tá, mas e o pecadinho de estimação? Aquele que ninguém vê. Mas Gisele, eu não consigo largar. Ora um pouco mais, jejum um pouco mais. Começa a eliminar as pessoas que te incentivam a ficar perto desse pecado, e começa a andar com pessoas que te incentivam a chegar mais perto de Deus. Vai eliminando aos poucos. Vai se libertando. Vai se libertando, e aos poucos a graça de Deus desce, lembra? E a graça é o favor imerecido. A graça, ela vem com cura, ela vem com libertação. Quando você deixa Jesus entrar no barco, redobre a sua atenção. Você tem força para se livrar das drogas. Você tem força para se livrar da pornografia, da prostituição, dos pensamentos impuros, da mentira, da boca suja. Jesus vai te lavando, vai te transformando numa nova criatura. Daqui a pouco você está dizendo assim: e eis que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo na minha vida. Nova criatura eu sou. A Bíblia diz que quem confessa o pecado e se arrepende alcança a misericórdia. Você precisa confessar para Deus os seus pecados para você se libertar e conseguir seguir em frente.
Isso não é historinha motivacional de pregador, isso é Bíblia. Você não precisa acreditar no Gesiel, mas na Bíblia é um livro milenar, onde o Espírito Santo fala através dela. Confesse ao Senhor os seus pecados, entrega para Ele os seus pecados, se arrependa e siga. Mude seu ambiente, mude os seus hábitos. Você pode ter certeza que toda vez que você se posiciona, Deus, Ele responde. Eu tenho 8 anos de casado e quando eu casei com a Camila, uma loira linda, maravilhosa, que deu um neném mais bonito do mundo, chamado Henrique. Eu estou na fase do primeiro amor, estou na minha melhor versão, Edna. Meu primeiro filho, Henrique, quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando, 9 meses. Mas quando nós casamos não foi tão bonito assim. Eu tinha uma empresa e eu quebrei essa empresa. E no primeiro mês de casamento ali, comecei a passar por algumas aflições, alguns momentos difíceis. E a angústia tomou conta do meu coração. Alguns empresários que me ouvem sabem o que é você não conseguir dormir direito, com preocupação do excesso de futuro. Com o que vai acontecer, como eu vou agir. Muitos não demonstram, mas por dentro estão destruídos. Porque crescer dói. Crescer dói. Quantas vezes eu fui para casa chorando, falando com Deus, me ajuda. Mas chegava em casa, sorria, estava tudo certo, tudo lindo, e não deixava ninguém perceber, mas por dentro eu estava destruído. Até que um dia eu chego em casa, e eu dou boa noite para minha esposa, eu vi que ela não responde. Aí eu entro na cozinha, ela está lá fazendo janta, e ela esconde o rosto. E quando eu falo, o que foi, amor? Aí eu vejo ela com o rosto todo molhado de lágrimas. E ela falou, não é nada. Naquele momento, Toninho, me bateu um desespero. Eu tirei ela do lar onde ela era bem cuidada como uma princesa e levei agora para morar comigo. Eu tinha acabado de quebrar e me bateu um temor tão grande. Veio aquelas frases que ecoavam na minha cabeça, que meu pai falava, Gesiel, você é o provedor da casa, você é o sacerdote da casa, você tem que prover, você tem que cuidar, se a tua família sofrer, a culpa é tua. E aquilo ecoava na minha cabeça e começou a bater um temor e veio uma angústia tão grande. E ali eu não aguentei. Quando você está angustiado, e talvez você esteja se identificando com o que eu estou falando aqui. Quando você está angustiado, parece que até a oração não presta. Parece que até orar é difícil. Você só chora. No máximo você escuta um louvor e pede para alguém orar. Porque você está tão cansado que você já não sabe mais nem o que falar para Deus. Você vai na igreja assim, pastor, ora aí. Você não consegue nem falar. E naquele dia eu estava desse jeito, eu estava no meu limite. Eu não estava conseguindo nem orar. Só que daí, Sebastião, eu peguei minha esposa, lembrei que eu sou o sacerdote da casa. Peguei minha esposa, larga a comida aí, vem aqui comigo. Levei ela no quarto. Peguei meu violão, apaguei as luzes. E comecei a dedilhar o violão e cantar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Eu não conseguia falar nada, eu comecei a cantar, pastor. E do lado minha esposa chorando, eu não sei se eu cantava, se eu chorava aqui, mas eu comecei a entregar aquele louvor. Aí eu lembro da passagem que diz assim, que Deus, Ele habita nos louvores. Eu não consegui orar, mas eu consegui louvar. Eu comecei a adorar a Deus junto com a minha esposa. E a minha Bíblia diz que Deus, Ele habita nos louvores. Naquele momento nós fomos invadidos pela presença do Espírito Santo. Eu não sei te explicar como, mas a glória invadiu aquele quarto e de repente a tristeza começou a se transformar em alegria do Senhor. E eu já estava chorando e cantando e abraçando. No outro dia meu telefone toca. E desde aquele dia, preste atenção, desde aquele dia nunca mais faltou nada. Obrigado. Desde aquele dia nunca faltou nada. Eu falo isso aqui não é para me engrandecer, mas é para testemunhar o que Deus fez na minha vida. Hoje eu não tenho espaço na minha agenda esse ano, pastor. É só para o ano que vem.
Hoje eu estou recusando a agenda, porque eu quero ficar com a minha família. E às vezes eu pergunto, como isso, Deus? Aí eu lembro, a graça de Deus, ela transborda, mesmo quando você não merece. Sabe por quê? Porque eu deixei Jesus entrar no meu barco. Porque eu tive que tomar algumas decisões, afastar algumas amizades. Eu lutei até quando não tinha forças. Eu comecei a entregar a Deus a minha vida e consagrar. Eu, antes de subir em qualquer palestra, antes de entrar em qualquer empresa, eu falo, Deus, que através dos meus resultados as pessoas possam ver a Tua glória. Porque eu sou falho, pobre, miserável, pecador. Mas naquilo que eu sou bom, no meu profissional, eu quero consagrar a Ti. Eu vou fazer de tal maneira, com tanto entusiasmo, com tanto amor, com tanta dedicação, que é impossível alguém não ver Deus na minha vida através disso. Eu consagrei a minha vida profissional a Deus. Eu convidei Jesus para entrar no meu barco. Se coloque de pé. Grupo de louvor, se puder se aproximar. Quantos aqui estão entendendo a mensagem de Deus para a sua vida? Dá um sinal para eu ver. Quantos aqui puderam sentir a presença de Deus essa noite? Dá um sinal, eu quero ver, reaja. Eu quero no ato de fé, enquanto o back vocal se prepara aqui, o grupo de louvor se prepara, eu quero no ato de fé te convidar para um ato de decisão. Eu não sei, mas você sabe qual é a decisão que você precisa tomar. E Deus está te convidando hoje, assim como o apóstolo Paulo nos orienta: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Qual alvo? O alvo que é Cristo Jesus. Eu convido você a tomar uma decisão. Preste atenção, olhe para mim, redobre a sua atenção. Enquanto os músicos se preparam, olhe para mim. Repita comigo, Pedro. Grava esse nome. Os discípulos estavam no barco. Jesus tinha acabado de terminar a oração no monte, e os discípulos lá no barco no meio do rio. Diz que tinha uma tempestade, um mar revolto, e Jesus resolve ir de encontro ao barco, andando sobre as águas. Preste atenção. E lá vai Jesus, andando sobre as águas. Era madrugada. Imagine você no barco. Se alguém já pescou à noite aqui, sabe o que eu estou falando. Dá medo. A escuridão, o breu, as ondas balançando o barco. Aí de repente os discípulos olham Jesus lá na frente andando. Só que eles não identificam o que é Jesus. Eles ficam assustados. Eu acho que um falou assim, cara, é um fantasma. Meu Deus do céu, imagina, você olha um ser de branco andando sobre as águas, é um fantasma. Mas lembra do nome que eu pedi para você repetir? Qual que era? Pedro. Olha o que Pedro fez. Pedro era tão doidão. Pensa num cababão. Eu gosto de Pedro. Pedro era doido demais, que ele não estava nem aí. Ele pega e enfrenta. E ele olha, ele fita os olhos para Jesus, e Jesus fala bem assim: vem. O que Jesus fala? Não, está muito fraco. Jesus não falou fraquinho assim. Fala como se fosse Jesus falando, vai. O que Jesus fala? Jesus dá uma ordem para Pedro. Pedro, vem. O que Pedro faz? Imediatamente, sem pensar nas consequências, sem pensar nada, ele se joga e começa a andar sobre as águas. Ele teve ousadia, ele teve posicionamento. Mesmo com medo ele foi. Ele ouviu a voz do Senhor. Ele obedeceu a ordem imperativa. Qual que era a ordem, senhoras e senhores? Jesus está dizendo vem. Jesus está dizendo vem. Jesus está te chamando para o secreto. Jesus está te chamando para a intimidade. Jesus está te chamando para uma vida nova. Jesus está te chamando para um novo momento. Jesus está te chamando para uma vida de intimidade com Deus. Jesus está dizendo vem. Aí Pedro começa a caminhar sobre as águas. Foi o único que andou. Mas de repente, por alguns segundos, a Bíblia diz que Pedro para de olhar para Cristo e começa a olhar para o lado. Quando Pedro para de olhar para Cristo, ele olha para as ondas. Eu imagino que naquele momento o medo toma conta, o desespero toma conta, a ansiedade volta na vida dele. E ele começa a afundar.
E ele começa a afundar. E ele começa a afundar, até que Jesus mais uma vez estende as mãos e dá mais uma ordem. Diz o quê? Então Pedro olha para Jesus de volta. Jesus até dá uma brincadinha. Eita, homem de pouca fé, hein? Quando ele olha para Jesus novamente, ele começa a caminhar novamente sobre Jesus. Sabe o que é o mais interessante? É que Pedro não andou só uma vez. A Bíblia diz que ele andou 2 vezes sobre as águas. Quantas vezes? Como assim, Gesiel? Vou te provar. Sebastião, ele foi até Jesus e ele voltou para o barco com Jesus andando sobre as águas. Não, eu vou falar de novo. Eu esperava uma reação mais motivacional da sua parte. A minha Bíblia diz que quando Pedro parou de olhar para a tempestade, preste atenção, quando Pedro parou de olhar para a tempestade, parou de olhar para os problemas, parou de olhar para as dificuldades, ele fitou os olhos em Cristo. O alvo era Cristo, Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi andando sobre as águas, ele foi até Jesus e ele voltou andando sobre as águas, porque quando você fita os olhos em Jesus, pode vir a tempestade que for, você está alicerçada. Não tem tempestade, não tem vento, não tem maldição, não tem praga, não tem macumba que entra na sua casa. Por quê? Porque os seus olhos estão fitados em Jesus Cristo. Aplauda o Senhor. Ele está aqui nessa manhã. Jesus está dizendo: venha. Sai do teu lugar e venha. Vem aqui na frente que nós vamos orar. Você que quer tomar um posicionamento junto com Deus, você que quer tomar um posicionamento e quer que Deus te ajude a caminhar, você que quer seguir para o alvo do ministério, você que tinha um sonho de pregar, não prega mais, você que tinha um sonho de ministrar, de cantar, não canta, não ministra, sai do seu lugar. Você que tem um sonho de ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, sai do teu lugar. Eu quero convidar só quem tem fé para vir aqui na frente. Nós vamos orar, nós vamos fazer uma corrente de oração. Eu quero convidar o pastor César. Pastor César está aí? Para ele fazer essa oração junto. Sai do seu lugar. Enquanto você se aproxima, sem medo, Jesus está dizendo: vem. O grupo de louvor vai ministrar um louvor. Vamos cantar. Enquanto você sai do seu lugar, desprendido de qualquer vaidade, se for para chorar, que seja no altar, que seja aos pés de Cristo. Pode cantar. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Põe a mão no seu coração, você que está aqui na frente. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Comece a falar com Jesus. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na
precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está atrapalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Silêncio, porque Ele está trabalhando. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve, não importa, louve. Não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Você que está nos fundos, você que não veio, estenda suas mãos, nós vamos orar. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos, todo mundo, vamos orar junto. Essa é uma manhã de vitória. Essa é uma manhã que mais uma vez o diabo perdeu. Ele achou que você ia desanimar. Ele achou que você ia desistir do seu casamento. Ele achou que você ia desistir dos seus sonhos, do seu ministério. Mas mais uma vez ele perdeu. O povo de Deus se reúne para clamar aquele que ouve a oração do justo. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui mais uma vez, ó Pai, clamando pela Tua presença, Senhor, e fazendo um convite especial, Senhor. Entra no nosso barco, Jesus. Eu não conheço, mas o Senhor conhece cada coração que está aqui, Senhor. Eu não conheço, mas o Senhor sabe, Senhor, qual é a necessidade de cada homem e cada mulher que aqui está. Entra no barco agora, Jesus. Entra no coração. Que esse coração triste, angustiado, seja invadido com a Tua alegria, com a Tua glória. Senhor, que esse casamento seja renovado com o Seu Espírito Santo. Venha incendiar o ministério, o chamado dessa pessoa, Senhor. Aquela pessoa que sonha em pregar e ministrar, Senhor, começa a colocar agora, Senhor, passagens bíblicas, esboços bíblicos na mente dele agora, Pai. Renova a mente, renova o espírito, dá um novo bálsamo, Senhor, uma nova unção. Derrama a Tua graça, Senhor. Nós clamamos a Ti porque a Tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedimos com fé, se nós cremos, nós receberemos. E nós finalizamos essa manhã declarando que o Senhor é o Deus das nossas vidas.